Irmãos, nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos então do Credo Apostólico. Hoje nós vamos continuar dando uma olhadinha, a respeito então da pessoa de Cristo. Na verdade, nós já demos uma olhada, sobre a questão da sua dupla natureza, numa só pessoa. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a obra de Cristo, Uma vez que a gente entende que nós estamos lidando com uma pessoa que possui duas naturezas, então é importante para a gente agora ver a perspectiva de como a sua obra foi realizada, tá? Então, eu vou pedir os irmãos para começarem, por gentileza, lendo o Credo Apostólico. Vamos lá? Creio Amém. Então nós vamos dar uma olhadinha nessa expressão, Padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, com essa expressão, nós começamos a dar uma olhadinha, então, a respeito dos sofrimentos de Cristo, tá? A nossa intenção, então, é falar um pouquinho de como o nosso Redentor ele passou por sofrimentos não só no corpo, mas a gente vai ver também que os seus sofrimentos diziam respeito à sua alma, Lembre-se sempre disso, nós estamos tratando de uma pessoa que possuía as duas naturezas completas, Tanto o corpo como a alma também, mente humana, Então a gente não pode perder de vista essa questão do nosso Redentor. Clemente de Roma, que era um dos pais da igreja, ele diz o seguinte: por causa do amor que se tem por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor, deu seu sangue por nós pela vontade de Deus. Ele deu a sua carne por nossa carne e sua alma por nossas almas, tá? Então, sempre pensando nisso, Então, os sofrimentos de Cristo não diziam respeito apenas às questões exteriores, mas também à sua própria alma. Vamos dar uma olhadinha, então, sobre as causas dos sofrimentos de Cristo, Então, por que o nosso Redentor teve que sofrer? Por que Deus não fez outro caminho, não é? Não era mais fácil se simplesmente Deus perdoasse o nosso pecado, apagasse da mente dele, as nossas transgressões? Por que de repente ele não inventou outra coisa, Mas ele resolveu enviar o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Talvez a primeira causa que de fato nós temos em mente, é o pecado. Então vocês se lembram que a Bíblia fala a respeito disso, Aquele primeiro casal estava ali no Jardim do Éden, eles estavam vivendo ali então na presença de Deus, eles não tinham a natureza pecaminosa como nós temos, mas um belo dia então a mulher foi seduzida pela serpente e cá estamos nós sofrendo todas as consequências que o pecado traz para nós. Mas você vai dizer: pastor, eu nem estava no Jardim do Éden, por que eu estou sofrendo isso? Porque Adão era o nosso representante. Quando ele caiu, todos nós caímos. Então, quando Adão pecou, é como se toda a humanidade tivesse pecado, Então, a experiência humana nos mostra isso também, que nós já nascemos pecadores. É isso que Davi vai dizer, Em pecado me concebeu minha mãe. Então, um bebezinho bonitinho, Ele já nasce, então, com essa natureza pecaminosa, Então, o pecado certamente é algo que provocou, vamos dizer assim, motivou a morte de Cristo. Então a Bíblia vai ser clara para nós quando ela diz, por exemplo, em Romanos 3:23, se você quiser anotar: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, não há um sequer
que possa sair dessa lista, né? Todos, né, pecaram e carecem da glória de Deus, né? Ainda Romanos capítulo 5, verso 12, vai confirmar aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é este homem? Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, tá? Então, é aquilo que eu acabei de dizer. Além disso, você vai encontrar o relato lá de Gênesis 3,19. E a Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, todos nós passamos por essa experiência, né? A humanidade está nessa situação, irmãos, não é por uma questão social, política, não é porque o indivíduo nasce sem oportunidades na vida. Tudo isso são questões que influenciam, mas não são determinantes. O que determina a nossa vida é, de fato, a nossa natureza pecaminosa. São as inclinações pecaminosas do nosso coração, tá? É isso que a Bíblia, então, mostra para nós. Então, isso revela a necessidade, então, de um Redentor. Nós poderíamos dizer, em palavras bem simples, né, que Cristo teve que vir e reparar tudo aquilo que o primeiro Adão tinha feito. Toda essa bagunça, né, que Adão fez, que não foi pouca coisa, né, a gente sabe disso. Então, Cristo veio para restaurar todas estas coisas, ok? Então, o pecado é a primeira razão pelo qual o nosso Redentor teve que sofrer. Além disso, então, nós podemos mencionar a justiça e o amor reconciliador de Deus. Tá? Então veja que a cruz do Calvário não significou apenas o amor de Deus, mas também significou a sua justiça. Tá? Então vou repetir. A cruz não era apenas a revelação do amor de Deus, mas a sua justiça. Por que a justiça de Deus foi revelada na cruz? Alguém sabe me dizer? Lucas, põe um pouquinho de grave, por favor. Minha voz já é fina. Hã? Isso. Então isso é justiça, não é? Todo mundo concorda com a dona Ivânia? Ela está certa ou ela está equivocada? Ela está certa. A dona Joemi falou, então ela está certa. Né? Ela está certa, com certeza. O salário do pecado é a morte. Então a justiça de Deus diz respeito ao fato de que todos nós seríamos condenados merecidamente. Né? Essa semana falei isso com um dos meus discípulos, né? Falei com ele, olha, salário é aquilo que de fato você precisa receber. Por isso que diz lá, o salário do pecado é a morte. Ou seja, é a consequência natural das coisas. O seu chefe não te dá um obrigado, né, pelo seu trabalho. O que você quer receber no final do mês? É salário, não é? É a compensação justa pelo seu trabalho. Nenhum do seu chefe não chega no final do mês, olha, está aqui seu salário, né? Olha, nós agradecemos pelo seu trabalho. Você não quer isso, você quer salário. Você quer receber pelo seu trabalho. Isso é justiça. Mas lá, Paulo vai dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom é graça, salário é pagamento. Então, o pagamento pelo pecado é a morte. Então, a justiça de Deus, ela foi revelada na cruz em que sentido? Já que todos nós, então, merecemos a morte. Cristo pagou por nós, não é? Então a justiça de Deus que deveria recair sobre nós, recaiu sobre quem? Sobre o Filho de Deus.
Tá? Então ele sofreu no nosso lugar, tá? Ele sofreu os tormentos, os sofrimentos que eram meu e seu. Então é isso que a Bíblia diz a respeito disso, né? Por exemplo, Jeremias 31:3 vai dizer: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Paulo vai dizer em Efésios: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, o que motivou a crucificação de Cristo foi exatamente a justiça e o amor de Deus por nós, né? Foi isso que levou Deus então a entregar o seu filho nos seus sofrimentos. O reverendo Emister Maia, ele vai dizer o seguinte, né? A graça é a própria fonte do evangelho. Sem a graça de Deus não haveria boas novas de salvação. Todos nós herdaríamos as consequências eternas dos nossos pecados. Todavia, a graça reina e Jesus Cristo é a personificação da graça. Ele encarna a graça e a verdade. Ele é a causa, o conteúdo e a manifestação da graça de Deus. Falar de Cristo é falar da graça. Vou pedir aos irmãos, alguém por gentileza, para ler ali João 1,17, também João 14, o verso de número 6. Quem achou, só levantar a mão aí que a gente... Ali. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso. João 14, 6. Isso, ok? Então, Jesus Cristo então é a manifestação da graça de Deus, ok? Além disso, então, irmãos, dentro disso nós podemos mencionar que o sacrifício de Cristo foi único, perfeito e de uma vez por todas, tá? Então, quando nós pensamos também no sacrifício de Cristo, nós precisamos ter essa compreensão, né? De que tudo então apontava para este único sacrifício, que é feito de uma vez por todas. Eu mencionei aqui em outras ocasiões que não há nada que eu e você possamos fazer para melhorar o sacrifício de Cristo. Não há nada que nós possamos fazer para lustrar, né, o sacrifício de Cristo. Dizer, olha, o sacrifício foi feito, mas precisa ainda aqui de um retoque, né? Eu posso aqui passar uma cera, um lustramóveis, né? Acho que os mais jovens não sabem o que é lustramóveis, né? Aí você passa ali um lustramóveis, né? E tentando de repente passar alguma coisa no sacrifício de Cristo, às vezes até a nossa vida, viu, irmãos? Até às vezes nossa obra. Às vezes a gente tem a tendência de dizer, olha, está vendo? Olha como é que eu demonstro claramente que a obra de Cristo foi perfeita. Não, a gente não precisa de nada disso, né? A obra de Cristo foi perfeita porque Ele a fez perfeita, não é por nossa causa, né? Nós devemos viver o Evangelho na graça e na misericórdia de Deus. Nós devemos sim refletir o amor de Deus às pessoas, mas isso de nada acrescenta, vamos dizer assim, a essa obra perfeita de Cristo, né? Nós não estamos aqui vivendo a nossa vida cristã para anexar à obra de Cristo alguma coisa que possa trazer algum tipo de perfeição ou algum tipo de melhoramento à obra de Cristo, ok? Então, o primeiro motivo nós falamos ali, né, foi o pecado. Nós falamos também a respeito disso, né, da justiça e do amor de Deus, que levou então o Senhor Jesus Cristo então a este sacrifício.
sacrifício. Nós podemos mencionar também dentro disso, né, irmãos, que a própria vontade do Filho o levou então aos seus sofrimentos. Veja aqui, eu vou pedir a partir aqui da dona Joemi, para nós lermos alguns textos aqui, dona Joemi, por favor. Eu vou pedir à senhora para ler João 4,34. Vou pedir aqui o presbítero Geraldo ali, por gentileza, para ler João capítulo 5, verso 30. E também João capítulo 6, Geraldo, por gentileza, os versos 38 e 39. E vou pedir ali a dona Guimária, por favor, dona Guimária, para ler, por gentileza, João capítulo 17, os versos de 1 a 8. Cinco 30, 6, 38 e 39. E dona Joemi, João 4, 34. A senhora, a gente espera tudo, dona Joemi. João 4, 34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Você... Só 34. Tá bom. É isso mesmo? Ok. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Bonito, né? Jesus falando, eu não faço outra coisa, eu só faço a vontade do Pai. E a gente, mero pecador, diz que não vai fazer a vontade de Deus. Emburra, né? Não vou fazer, não quero. Vamos lá, Geraldo. Tire as suas conclusões. Diga, presbítero Geraldo, por favor. Eu nada posso de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Isso. Agora 6, 38 e 39. Porque eu desci dos céus para fazer a minha própria vontade. Não para fazer, né? Não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Isso, tá? Então veja, eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 17, os versos de 1 a 8. Dá uma ajudinha aí, vamos lá. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifique-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Isso, o verso 6, pode continuar até o 8. Até o 8. Isso, por Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Era teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti
e creram que tu me enviaste. Isso. Então, basicamente, João 17, Jesus está dizendo: olha, Pai, me glorifica, porque eu fiz tudo o que o Senhor mandou eu fazer. Toda a obra que o Senhor me confiou, ela foi realizada, ela foi feita. Lembra-se que aqui em João 17 ele ainda não tinha ido para a cruz, mas ele já ora dizendo: olha, aquilo que o Senhor mandou eu fazer, eu vou cumprir cabalmente cada uma das suas vontades, né, do seu desejo. Além disso, nós podemos mencionar, né, João, capítulo 10. Vou pedir os irmãos para lerem para mim, por gentileza. João, capítulo 10. Vai passar aqui. Opa, isso. Leiam lá para mim, por favor. O ladrão. Eu vim e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Isso, então é importante nós compreendermos, né, que a missão de Jesus foi um envio, mas que certamente ele também tinha essa vontade, né, de entregar-se voluntariamente pelo sacrifício, né? Além disso, então, nós podemos mencionar que Jesus então tinha plena consciência da sua missão redentora. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 16, o verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Lembra aqui que Mateus, uns versículos antes, se você der uma olhadinha, você vai ver exatamente naquele momento onde Pedro tem aquela revelação divina. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo em seguida, então, ele diz: olha, a minha missão é essa. Eu vim para morrer, eu vim para dar a minha vida em sacrifício. Um pouquinho mais adiante, capítulo 17, verso 12, ainda de Mateus, nós encontramos: eu, porém, Jesus dizendo, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Ainda o Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 25, vai dizer: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Você vai encontrar também João capítulo 7, os versos de 1 a 9, se você quiser dar uma olhadinha depois. Você vai encontrar também João capítulo 12, os versos 23 a 33, também você vai encontrar. João 16, 32, eis que vem a hora e já é chegada, que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Ainda no texto que nós lemos, João 17:1, tendo Jesus falado estas coisas, tomou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Interessante o Evangelho de Marcos,
Especialmente ali, à medida que você vai lendo o Evangelho, né? E quanto mais se aproxima do final do Evangelho, você vê que Jesus está tomando uma rota, né? Você vai ver que ele está decidido de ir para Jerusalém. E Marcos então vai relatando isso, das decisões que Jesus vai tomando no meio do caminho, mas ele está a caminho de Jerusalém. Para que ele está indo a Jerusalém? Exatamente para que ali, então, ele seja sacrificado, né? Exatamente porque ali é o lugar, então, dos seus sofrimentos. Então, veja que Jesus tinha plena consciência daquilo que ele necessitava fazer, e ele tomou o caminho para isso, né? Ele não foi empurrado, né? Ele não foi simplesmente posto nessa condição, mas ele quis fazer exatamente isso, né? Ele desejou de fato caminhar para o seu próprio sacrifício. Diante disso, então, nós vemos exatamente a obediência do Senhor Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O autor de Hebreus, capítulo 5, verso 8, vai dizer: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A palavra de Deus então nos vai dizer, né, em Isaías capítulo 50, os versos 4 e 7, vou pedir os irmãos para lerem por gentileza, vamos lá? O Senhor me deu para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Veja então a profecia de Isaías, né? Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Então isso demonstra mais uma vez, né, a obediência, o oferecimento voluntário do Senhor Jesus Cristo no seu sacrifício. Ainda o profeta Isaías vai dizer no capítulo 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Os versos 4 a 7 de Isaías 53. A confissão de fé, então, ela vai dizer sobre o capítulo que fala sobre o nosso mediador, diz assim: este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente, para que pudesse exercê-lo, foi sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente, padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Tá? Então tudo isso mostra como o nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida voluntariamente para nós. Salmo 40, os versos 7 a 8, se você quiser também anotar. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Nós estamos falando de uma pessoa que vai sofrer, uma pessoa que sofreu.
Nós estamos falando de uma pessoa que sofreu as mais penosas dores no corpo e na alma, os tormentos do inferno, como a gente vai ver mais adiante. E tudo isso ela fez voluntariamente. Eu poderia dizer, irmãos, com toda certeza, que Cristo não apenas foi colocado nessa situação, mas Ele quis ser colocado nessa situação. Ele não somente foi conduzido por Deus no plano eterno de Deus, para que ele pudesse então ser morto, sofrer, ser morto e crucificado e morto, mas ele quis exatamente caminhar por esse caminho. Ele quis caminhar então em direção a isso. Ele foi obediente. A sua obediência foi sacrificial, foi irrestrita e incondicional. Porque ele queria obedecer a Deus, ele queria obedecer ao Pai. E quantas vezes nós estamos em condições bem mais favoráveis, não é? Quando às vezes a nossa obediência é só vir à igreja. Não é se sacrificar, não é morrer numa cruz. É só vir à igreja. É só estar no culto. É só, às vezes, fazer algo que está à nossa mão. Às vezes a gente precisa nem mudar o curso da nossa vida para fazer o que nós precisamos fazer. E nós muitas vezes estamos reclamando, chorando, não nos dispomos, não nos colocamos de fato às mãos de Deus, não nos colocamos como instrumentos então daquilo que de fato Deus requer de cada um de nós. Mas ao final nós vamos trazer mais algumas aplicações. Deixa eu correr aqui um pouquinho, tá? Além disso então nós podemos falar sobre a intenção e a extensão, então, dos sofrimentos de Cristo. João Calvino ele vai dizer algo muito interessante, né? Ele vai dizer que não só o sacrifício de Cristo mostra o seu sofrimento, mas Calvino vai dizer, toda a sua vida foi uma vida de sofrimento, né? Toda a sua vida, ele vai dizer, foi uma cruz perpétua. Veja, por exemplo, que os sofrimentos de Cristo têm a ver também com as próprias tentações que ele sofreu. Por exemplo, as tentações que ele sofreu diante de Satanás, não só uma vez. Mateus 4:1 registra isso, Lucas 4:2 também registra. Você vai encontrar, por exemplo, Lucas capítulo 4, verso 13. Lucas registra algo interessante, né? Talvez porque ele seja médico, né? Sempre tem aquele detalhe a mais que você percebe no Evangelho de Lucas. Lucas registra assim, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Lucas termina o versículo dizendo isso. Olha, as tentações foram, mas acabou aqui, mas vai ter um outro momento em que Satanás vai aparecer de novo para tentá-lo. E aí, se você lê os relatos, né, da crucificação, você vai ver que, por exemplo, né, as pessoas passavam diante da cruz de Jesus e falavam assim, se você é filho de Deus, desce da cruz que nós vamos crer em ti. Quem é que tinha dito isso para ele antes? Eles lembram? Se você é filho de Deus, Satanás, né? Lembra-se que a Bíblia não descreve isso, né? Mas lembre-se ali no Jardim dos Getsêmani, e aquele filme, né? A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, retrata isso bem, né? Ele dramatiza isso de maneira muito legal. Você percebe ali quando Jesus está na agonia do Getsêmani, aparece aquela serpente, né? Exatamente tentando, talvez, fazer com que o Filho de Deus abandonasse, de alguma maneira ali, o plano da redenção, né? Abandonasse o caminho da cruz. Então, tudo isso foram tentações que Satanás intentou contra o Filho de Deus. Veja que também Jesus sofreu com a incredulidade do povo e até mesmo dos seus familiares. Veja, por exemplo, Mateus 17:17, Jesus vai dizer assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Se nós que somos pecadores, a gente já fica indignado com certas coisas, não é? Você imagina uma pessoa santa vivendo no meio de pecadores.
Sua vida foi um sofrimento, né? Olhar a hipocrisia das pessoas. Você já deve ter passado por essa experiência, né? De estar conversando com alguém e lá no seu interior você fala assim: essa pessoa não está falando a verdade. Ela está mentindo para mim. Olha que hipocrisia. E aquilo ali fica moendo dentro de você, não é? E você às vezes tem vontade de falar para ela assim: você está sendo hipócrita, você está mentindo para mim. Aí você é um bom cristão, né, muito cordato, você guarda aquilo para si e você fala: mas essa pessoa estava mentindo para mim. Olha que hipocrisia. E aquilo ali remói dentro de você, não é? Você imagina Jesus que fazia um raio-x das pessoas e via a hipocrisia deles, a religiosidade impregnada nas suas ações e nas suas palavras. Então ele sofria as próprias questões da convivência juntamente com essas pessoas. Jesus também sofreu as armadilhas das autoridades judaicas, que de vez em quando ia lá para poder confrontar Jesus, para fazer uma pegadinha com ele, para tentar pegá-lo em algum pecado. Tudo isso a gente vai perceber. Você vai perceber também os sofrimentos de Jesus na traição de Judas, na omissão de Pedro, no abandono então dos seus discípulos. Tudo isso revela a questão de que Jesus então sofreu em toda a sua vida e não apenas na sua crucificação. Nós podemos mencionar que os sofrimentos de Cristo está ligado inclusive à forma pela qual Jesus morreu. A crucificação não era apenas a morte cruenta, mas era também vergonhosa. Se nos dias atuais você tem vergonha de repente falar assim: olha, eu tenho um irmão preso, eu tenho um tio que está preso, né? Eu tenho um primo que foi preso, né? Que está cumprindo lá alguma restrição por causa de um crime que cometeu, né? Então a gente tem medo até dessas coisas. Você estar relacionado a uma pessoa que foi crucificada era algo extremamente vergonhoso. A crucificação era exatamente para pessoas traidoras, ladrões. Não é à toa que do lado de Jesus tinha 2 ladrões, exatamente porque eles mereciam aquilo ali. Então você imagina aquele cenário lá em cima, no morro, no Gólgota. Todas as pessoas então viam aquela crucificação. Então era uma morte não só cruel, mas também vexatória, vergonhosa. Não só para o crucificado, mas para a família do crucificado também. Era algo extremamente penoso naquela época. Era a coisa mais cruenta que podia acontecer realmente com alguém. Era a sua morte, né? Por isso, então, a Bíblia vai dizer que a morte de cruz era uma morte maldita. Maldita. Eram para pessoas da pior estirpe da sociedade eram colocadas na crucificação. E Jesus então passou por isso, sem ter pecado, sem ter feito nada de errado, sem ter feito absolutamente nada contra aquelas pessoas, mas foi colocado na forma mais cruel de morte e mais vergonhosa também. Veja então que é isso que Paulo vai dizer, né? Ele vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. É o que está lá em Gálatas 3, os versos 13 e 14. Então veja que a vida de Jesus também foi uma vida de sofrimento. Por fim, irmãos, os sofrimentos de Cristo não foram apenas físicos, mas foram também da alma. E eles também foram espirituais. Cristo não estava apenas vencendo ali a morte através da sua ressurreição para mostrar para aquelas pessoas que ele de fato ressuscitou dentre os mortos, mas ele estava também vencendo o próprio reino do diabo. Ele estava então pisando a cabeça da serpente, conforme nós lemos lá em Gênesis 3,15. A gente vai ver exatamente isso, né? De que o Senhor Jesus Cristo sofreu em nosso lugar, e o seu sofrimento ele não era apenas algo para resgatar-nos dos nossos pecados, mas também para destruir, para pôr fim
as obras do diabo, né? Então, eu gosto muito do texto lá de Colossenses, né? Quando ele fala isso, quando Cristo quando Cristo foi despojado, ou ele despojou principados e potestades, o texto lá é bem interessante, né? Porque o texto no texto grego, ele tá na voz média, né? O que é a voz média do grego? A voz média é a pessoa está fazendo a ação, mas ela também está sofrendo a ação. Em outras palavras, quando Cristo estava despojando principados e potestades, ele também estava despojando de si mesmo. Então, na verdade, naquele dia, houve duas mortes na morte de Cristo. A sua própria morte, mas também a morte de Satanás, o pisar na cabeça da serpente. No terceiro dia, só um deles ressuscitou dentre os mortos. E isso é interessante, porque depois, se você ver lá em Apocalipse, você vai ver que lá existe essa figura, né? Da besta que foi ferida. E ele diz assim, olha, eu fui ferida, mas eu vou ficar bem. Está tudo certo, vai dar tudo bem. Depois você lê lá, essa besta, então, que tenta enganar as pessoas, exatamente mostrando que o seu ferimento não é um ferimento letal, mas que ela vai sobreviver, quando na verdade ela está tentando enganar, né, aqueles que não conhecem a Cristo. Então, o despojamento de Cristo dos principados e potestades também representou o seu despojamento. A sua crucificação também significou a crucificação do diabo, do seu reino, das suas obras, né? Então, Cristo pisou na cabeça da serpente naquela ocasião. John Stott, então, um pastor bem conhecido, ele vai dizer, nunca devemos concluir que o Filho se ofereceu para fazer algo contra a vontade do Pai, ou que o Pai exigiu que o Filho fizesse algo contra a vontade dele. Na cruz, a vontade do Pai e a vontade do Filho estavam em perfeita harmonia. É isso que diz então John Stott. Além disso, então, irmãos, a Confissão de Heidelberg, nós já lemos essa pergunta 37, ela vai dizer o que quer dizer com a palavra padeceu. A Confissão então vai dizer, né, que Cristo, em corpo e alma, durante toda a sua vida na terra, mas principalmente no final, suportou a ira de Deus contra os pecados de todo o gênero humano. Por este sofrimento, como único sacrifício propiciatório, ele salvou da condenação eterna de Deus nosso corpo e alma e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Diante disso, então, nós podemos trazer algumas implicações práticas deste ensino. O que isso, então, pode trazer para nós, né, na nossa vida prática? Primeiramente, nós podemos mencionar que, por meio de Cristo, nós aprendemos que a vitória do sofrimento está em uma plena submissão à vontade de Deus. Vou repetir. A vitória do sofrimento está em uma plena submissão à vontade de Deus. Quantas vezes nós queremos fugir do sofrimento, não é? Quantas vezes nós oramos dizendo, Deus, está doendo muito, estou sofrendo muito, o Senhor podia me curar disso, o Senhor podia me libertar disso, o Senhor podia tirar essa dor no meu dedão, né? O Senhor podia me curar dessa doença que eles dizem que são incuráveis. Muitas vezes nós nos angustiamos, não é verdade? E talvez até mesmo nos questionamos como crentes, por que Deus não me cura? Por que Deus não dá um basta definitivamente nos meus sofrimentos? E isso muitas vezes, irmãos, pode significar exatamente essa insubmissão à vontade de Deus. Talvez seja exatamente isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Ele traz esses sofrimentos para nós porque Ele quer trabalhar na nossa vida, Ele quer trabalhar no nosso caráter, Ele quer nos fazer cada vez mais dependentes da graça e da misericórdia dEle.
Então veja que o Filho de Deus, ele se submeteu voluntariamente aos sofrimentos, mesmo das maiores angústias da sua vida, nos momentos mais cruciais, que talvez eu e você teríamos pulado fora do barco, dito assim, olha, isso não é para mim não, isso não estava combinado, né? Não foi isso que eu pensei de sofrimentos, né? Eu pensei que sofrimentos fosse algo mais tranquilo, mais light, né? Um sofrimento gourmet, se a gente pode chamar assim, né? Um sofrimento que não me tira muito a paz, um sofrimento que não me tira as noites de sono, mas esse sofrimento está muito grande. Então a gente às vezes quer pular fora do barco, a gente quer culpar a Deus, a gente culpa as pessoas, quando na verdade nós não estamos compreendendo os motivos pelos quais Deus nos dá esses sofrimentos. Por que Deus então traz essas coisas ao nosso coração? É de fato para que nós sejamos moldados ao caráter do Filho de Deus. E o Filho de Deus sofreu, irmãos. Ele sofreu. Por que nós achamos que nós não vamos sofrer nesta vida? O Filho de Deus deu o seu corpo e a sua alma. Por que a gente acha que não pode cortar o pé? Por que a gente acha que não pode ficar gripado, doente? Se as enfermidades humanas de dor e sofrimento atingiram o Filho de Deus, por que a gente acha que nós estamos isentos disso? De onde nós tiramos isso? Nós não estamos isentos de nada disso, irmãos. Se Deus nos quiser curar, Ele vai fazer, eu não tenho dúvida disso. Pode ver que eu oro por você, para que Deus cure, transforme. Mas se Deus não quiser fazer isso, se esse for o meio que Deus vai nos levar a ser mais parecidos com Cristo, irmãos, nos submetamos ao sofrimento como algo que Deus deseja para nós e de transformar a nossa vida e o nosso coração. Não sejamos rebeldes, não sejamos murmuradores, não reclamemos daquilo que Deus nos dá, e especialmente quando nos vêm os sofrimentos. Sejamos gratos àquilo que Deus nos dá, sejam as coisas boas ou ruins, porque certamente Deus tem algo a nos revelar, a nos dar. Não estou dizendo que você não pode orar pela cura da enfermidade. Não estou dizendo que você não pode pedir a Deus que tire essa dor ou esse sofrimento de você, mas que sejamos submissos, compreendendo que a vontade de Deus muitas vezes é exatamente essa, né, de que nós sejamos colocados, né, na trilha, no molde dos sofrimentos, a fim de que nós também possamos aprender a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Além disso, então, irmãos, nós podemos mencionar de uma maneira mais coletiva que a igreja é conclamada a participar dos sofrimentos e das vitórias de Cristo. Se o cabeça sofreu, o corpo também vai sofrer. Se Cristo sofreu, o caminho para nós como cristãos é o mesmo. Eu não posso te garantir que existe outro caminho. O caminho é esse. O caminho da glória passa pela cruz. O caminho da vida eterna passa pelo sofrimento. Os frutos, para uma árvore dar fruto, Jesus vai dizer, a semente precisa morrer. Quanto mais nós tentamos segurar a nossa vida, menos frutos nós produzimos. Mas quanto mais nós morremos para nós mesmos, mais a glória de Cristo é manifestada na nossa vida. Quanto mais nós queremos ser nós, menos nós temos de Cristo. Quanto mais nós queremos realmente ser menos de nós, e aí você se lembra das palavras de João, importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto menos as pessoas veem você e mais Cristo, aí nós estamos entendendo o que é o Evangelho. Nós estamos entendendo o que é o caminho da cruz. Então a igreja ela foi também chamada a participar dos sofrimentos e das vitórias de Cristo. E isso não diz respeito a um grupo seleto não, tá, irmãos? Isso não estou falando dos missionários que estão sofrendo lá no campo, não. Isso aqui eu não estou falando de pessoas que deixaram a sua vida para pregar o Evangelho em países difíceis, em contextos complicados, em lugares de perseguição e guerra. Não estou falando disso, eu estou falando de cada um de nós como cristãos. Nós precisamos compreender que os sofrimentos, então, fazem parte disso, né? Além disso, então,
o reverendo Emister Maia vai dizer que a igreja é o resultado efetivo e histórico do ministério sacrificial. O sacrifício de Cristo não foi em vão. É isso que Isaías vai dizer, né? Que Cristo vai olhar o fruto do seu trabalho e ele ficará contente. Se nós estamos aqui nesta manhã, irmãos, é porque alguém sacrificou a sua vida por nós. Primeiramente, Cristo. Ele deu a sua vida. Se não fosse o sacrifício de Cristo, certamente nós não estaríamos aqui nesta manhã. Além disso, então, nós podemos mencionar que nós temos um Redentor compassivo. Então, nós podemos ter confiança de que temos um intercessor que faz súplicas a nosso favor, tendo completa empatia pelo que padecemos. Você sofre, você se sente angustiado, você se sente solitário, você já foi traído, você sente que as pessoas perseguem você no trabalho, na sua casa, você percebe que você é mal visto e malquisto e mal falado porque você é um cristão. Você percebe que as pessoas viram a cara para você simplesmente porque você é um crente em Jesus Cristo. Jesus passou por tudo isso. Qual é a dor que você sente que pode ser comparada à dor do Filho de Deus? Alguém de nós aqui já sofreu mais do que o Filho de Deus? Então, tudo que nós sofremos, irmãos, nesta vida, não pode se comparar aos sofrimentos do Filho de Deus. E ainda que nós possamos dizer que a nossa dor é extremamente profunda, nós temos um Salvador que pode nos compadecer, que pode se compadecer de nós. Ele pode, então, nos acolher e dizer, olha, eu sei o que é isso aí. Eu sei o que é uma enfermidade, eu sei o que é uma dor na alma, eu sei o que é um coração dilacerado, um coração partido, né? Um coração que foi traído, um coração que foi abandonado. Eu sei exatamente o que é isso, eu sei o que é ser traído por pessoas que estão próximas, né? Os meus discípulos fizeram isso, um deles inclusive me entregou, né? Me traiu realmente e me colocou nessa situação. Todos nós, então, ao pensarmos nessas coisas, nos nossos próprios sofrimentos, deveríamos, então, pensar nos sofrimentos do nosso Redentor, de como Ele deu a sua vida por nós, de como, então, Ele pode se compadecer das nossas dores e das nossas misérias. Diante disso, então, irmãos, só para nós finalizarmos, homem de dores, servo sofredor, padeceu sobre Pôncio Pilatos. O que os sofrimentos de Cristo significam em sua vida? O que isso simboliza para nós? O que isso significa para nós? Se Cristo sofreu em nosso lugar, o que nós estamos fazendo diante dessa verdade tão maravilhosa? Irmãos, nós poderemos ser bem honestos ao olhar uma lição como essa e perceber o quanto nós somos miseráveis, pecadores, de olharmos para o sacrifício de Cristo, irmãos, e muitas vezes não queremos sacrificar nada da nossa vida. Irmãos, não tem como nós seguirmos a Jesus sem abrirmos mão de nós mesmos, sem abrirmos a mão do nosso tempo, sem abrirmos mão do nosso dinheiro, sem abrirmos mão dos nossos pensamentos. Não há como nós servirmos a Cristo se nós não mudarmos as nossas prioridades. Nós falamos muito do sacrifício de Cristo, da cruz de Cristo, desde que o sacrifício, os sofrimentos e a cruz sejam dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero viver a minha vida numa boa, né? Como dizem os jovens de hoje, eu quero viver a minha vida numa nice, tranquilo, sem sofrimento. Se der tempo, eu faço. Se eu puder fazer, eu estou aqui. Mas não exija muito de mim, não me peça tempo, não me peça disposição, não me peça sacrifícios, não me peça para ajudar nos trabalhos da igreja. E eu vou te falar logo, se começar a pegar no meu pé, eu largo isso daí. Eu largo.
Eu deixo o ministério, eu deixo a sociedade, eu deixo a liderança, não pega no meu pé. Porque se você começar a pegar no meu pé, pastor, eu largo esse trem de lado. Eu não estou aqui para ficar me sacrificando, não estou aqui para isso. É assim que muitas vezes nós queremos viver a vida cristã. Ninguém pode falar absolutamente nada que a gente já está falando em mudar de igreja. Olha, vou mudar de igreja, porque falaram aqui para mim que olha, eu estou muito aborrecido. Irmãos, nós queremos viver uma vida dentro de uma bolha, como se nós fôssemos blindados de sofrimento, como se nós vivêssemos uma vida blindados de qualquer tipo de comprometimento com sacrifícios, quando nós sabemos que a vida cristã exige de nós exatamente isso, colocarmos Deus em primeiro lugar. Os sofrimentos de Cristo não apenas devem causar em nós aquele constrangimento que Paulo vai dizer lá, se eu não me engano, em 2 Coríntios, mas de fato os sofrimentos de Cristo devem nos impulsionar também à obra de Cristo. Não adianta a gente olhar os sofrimentos de Cristo somente de maneira contemplativa, dizer, puxa, que legal, né? Eu assisti o filme do Mel Gibson, puxa, que coisa que Cristo passou. Mas o que isso significa de fato na minha vida? O que isso motiva no meu coração? O que isso de fato transforma no que diz respeito ao meu dia a dia? Que Deus então possa falar realmente ao nosso coração e que a gente possa olhar os sofrimentos de Cristo não apenas como uma cruz que Ele carregou, sofrimentos que Ele passou, dizendo assim, olha, muito obrigado, Jesus, por causa disso, mas que nós possamos olhar os sofrimentos de Cristo e nós possamos dizer, como é que eu posso participar disso? Como é que eu me encaixo nos sofrimentos de Cristo, né? Como é que eu posso padecer por Cristo? Como é que eu posso sofrer também por Ele? É assim que o verdadeiro cristão é motivado, né? Motivado também pelos sofrimentos de Cristo. Nós vamos, nesse instante, mais uma vez, recitar, né, o credo apostólico, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu incluí aqui uma música, né? Deixa eu só tirar aqui, que está tocando é no meu. Mas eu vou colocar aqui o slide. Ele vai tocar uma música, tá? Fala sobre o credo apostólico. Se os irmãos quiserem acompanhar, mesmo mentalmente, eu acho que dá para a gente acompanhar. Vamos lá? Ver se vai dar certo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Irmãos, se os irmãos tiverem alguma
pergunta, quiserem fazer alguma consideração sobre a lição de hoje, a gente tem aí alguns minutos. Sim, Ariston. Que está em Mateus 16, não me recordo se foi lido, mas Mateus 16, versos 21 a 24, diz assim: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Minhas considerações, primeiro quero dizer que foi muito boa a exposição, excelente, e um tema bem importante. E aqui a gente vê, na palavra do Senhor, que o sofrimento de Jesus, então, era necessário, mas nós temos uma tendência, como teve Pedro aqui, de querer, de fato, fugir, como o senhor colocou já na aula, né? De querer fugir e achar aquilo ruim, qualquer sofrimento ruim e mal. E, aliás, nós somos ensinados, às vezes, no meio cristão, a entender que todo sofrimento vem do diabo e não de Deus. Uhum. E como o senhor bem expôs aqui, e eu acho que essa é a melhor conduta, é nunca você murmurar, se revoltar contra o sofrimento, né? Agora, assim, uma pergunta: como discernir se há, e se é que há, algum sofrimento contra o qual nós devemos nos insurgir, sem ser isso uma insubmissão a Deus? Ou será que devemos aceitar todos como o trabalhar de Deus, como vindo de Deus, né? E para as nossas vidas, para trabalhar em nós mesmos, e nós temos que tomar aquilo como uma cruz, porque Jesus teve a cruz dele e tem a nossa também. Quem quiser segui-lo vai ter que ter uma cruz a carregar, e a cruz, creio que esses sofrimentos, que às vezes são sofrimentos terríveis, quase que deixa a pessoa a sucumbir, né? Eu me lembro de um aqui da minha própria vida, do meu pai, que faleceu de infarto fulminante aos 53, eu tinha 12 anos, tinha uma irmã com 7, tinha mais 4 irmãos, com uma mãe com 36 anos para cuidar de 6 filhos. Aquilo ali era um sofrimento assim, e que poderia causar revolta, mas tem outros muito piores do que esse, né? E assim, mas eu me lembro que a minha mãe falava que, olha, Deus quis assim, e eu achei aquilo maravilhoso. Se foi Deus que permitiu que isso acontecesse, vamos encarar e seguir e vamos viver. E eu penso que, se a gente adotar essa postura diante dos sofrimentos que certamente vamos passar, e grandes às vezes, vai ser mais salutar para a gente do que se revoltar mesmo né, e murmurar, e enfim. Mas vai ser doído, muito doído mesmo, muito que ninguém quer. A gente quer, na verdade, a tendência natural é da gente fugir. Mas a pergunta básica é: será que tem alguns que a gente pode dizer? Pô, o que eu penso, Ariston... Que eu acho que todos provêm do pecado, ou do pecado nosso, ou do pecado mesmo que entrou no mundo e que está tudo quebrado. O sofrimento é causa, falando de maneira geral, os sofrimentos, eles são causados exatamente pela nossa condição pecaminosa. As doenças, os tropeços, tudo isso a causa geral, né? Vem da nossa condição como pecadores. O mundo que nós vivemos é assim, é um mundo pecador. As pessoas
sofrem por causa disso, né? Todas elas, isso eu não estou falando restrito aos crentes, né? Todas as pessoas sofrem, né? O mundo inteiro sofre, a natureza sofre por causa disso, né? Mas pensando numa perspectiva mais particular, os nossos sofrimentos, eu penso que a primeira coisa que a gente precisa pensar discernir é exatamente isso, né? Como o sofrimento ele causa, ou como as pessoas veem o sofrimento de maneira diferente, né? Certamente o ímpio, muitas vezes, ele vai atribuir os sofrimentos às questões sociais, políticas, ele vai talvez levar essas questões para um lado mais pessoal. Eu sofri porque meu pai morreu, minha mãe me abandonou, então eu estou nessa situação por causa disso. Sempre talvez sem entender as suas próprias questões pessoais, a sua própria condição como pecador. Então, por isso que o crente ele tem um discernimento diferente disso, né? O crente ele não começa perguntando por que eu, né? Por que Deus, o Senhor fez isso comigo, né? Mas é para quê? Qual é o intuito? Qual é o objetivo, Senhor, né? Desse sofrimento, dessa enfermidade? Por que eu estou passando esse momento difícil, né? Além disso, a gente vê na Escritura que mesmo a gente passando por esses sofrimentos, isso não impede a gente de orar a Deus e pedir para que Deus nos livre dos sofrimentos. Paulo ele orou 3 vezes. Deus, tira esse espinho na carne de mim. Por favor, Senhor, tira. Tira. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Jesus orou também, se possível, afasta de mim este cálice, né? A gente vê, por exemplo, a vida de Jó, todo aquele sofrimento que ele passou. Você pode ler os Salmos, você vai ver muitas vezes o salmista falando assim, né? Senhor, me livra dos meus inimigos, Senhor, me livra dos sofrimentos, Senhor, me livra das situações difíceis, Senhor, me livra daqueles que espreitam contra mim, que fazem planos contra mim, estão tentando tirar a minha vida, né? Você lê, por exemplo, o Salmo 77, você lê às vezes o Salmo 88, você lê esses salmos e você vê o salmista realmente se derramando diante de Deus, dizendo, Deus, por favor, me ajuda, a minha vida é um poço de maldade, né? As pessoas ao redor estão todas elas espreitando contra mim. Isso não quer dizer que Deus vai nos tirar disso daí, mas você pode se derramar diante de Deus, pedir a cura pela enfermidade, você pode pedir livramento dos sofrimentos, você pode se derramar diante de Deus suplicando a graça dele dia após dia, como muitas vezes a gente vê na literatura dos Salmos, mas isso não significa que Deus vai nos livrar disso daí. Pode ser que ele atenda, pode ser que ele não atenda, né? Pode ser que Deus traga uma cura milagrosa, mas pode ser que Deus opere sem trazer a cura milagrosa, né? Então, o ponto que eu penso que a Escritura traz para nós é o que essas circunstâncias fazem conosco. Aí a gente precisa se lembrar do que Paulo vai dizer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Seja aquilo que nós gostamos, seja aquilo que nós não gostamos. Sejam as bênçãos que nós recebemos das mãos de Deus, mas seja também quando Deus nos traz alguma luta e alguma dificuldade. Eu estou me lembrando aqui de um salmo que nós lemos aqui na quarta-feira. Deixa eu só abrir aqui. Salvo engano, é no Salmo de número 30. Nós lemos aqui no nosso estudo da quarta-feira. Eu quero só ler aqui para os irmãos. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Para que eu não cometa nenhum equívoco. É isso mesmo. Salmo de número 30. No verso de número 6, esse salmo é um salmo de Davi. No salmo de número 30, ele diz assim, Davi vai dizer no Salmo 30, verso 6, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. O verso 7 diz, tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltastes o rosto, fiquei logo conturbado. O que o salmista está dizendo é, eu estava numa boa, né?
Eu estava tranquilo e calmo. Não tinha nenhuma tribulação. Eu olhei na minha conta bancária, esse mês sobrou dinheiro. Acho que vai dar até para fazer uma viagem. Olhei para minha família, ninguém doente esse mês. O botijão de gás está cheio. A despensa cheia também. Esse mês o chefe me deu até uma folga no trabalho. Olha, estou tranquilo, nenhuma tribulação. Tudo beleza. Esse mês eu acho que vai dar para eu curtir a minha Netflix, minha série preferida. Eu estou tranquilo e calmo. Era assim que Davi se sentia na prosperidade dele. Mas ele se sentiu conturbado quando Deus simplesmente virou o rosto. Ele diz, eu fiquei confuso, eu fiquei conturbado, simplesmente porque Deus virou o rosto. O que é que Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo, em outras palavras, que a prosperidade não é a nossa segurança. A prosperidade não é aquilo que nos sustenta. O que de fato nos sustenta é Deus. Se Deus mandar um negocinho para nós, a nossa vida fica toda confusa. E se nós não compreendermos isso, de fato é isso que acontece. Se a gente colocar a nossa fixação nas coisas materiais, basta vir uma enfermidade, basta alguém ficar gripado em casa, basta você bater o carro, a sua vida já fica completamente confusa e você fica, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Estava tudo bem e Deus trouxe isso para mim. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes Deus precisa despertar o nosso coração. Né? Deus precisa despertar a nossa alma e muitas vezes é isso que Ele faz. Ele traz de fato para nós sofrimentos. Sofrimentos que muitas vezes Ele não vai tirar de nós. Né? Então a gente deve realmente, à luz da palavra de Deus, né, compreender como o sofrimento, né, ele diz o salmista, né, foi bom passar por sofrimento, porque a partir do sofrimento eu aprendi a amar a tua lei. Não é assim que acontece? Quando nós passamos por sofrimentos, né, nós nos consagramos mais, nós lemos mais a Bíblia, nós oramos mais. É assim, então, que Deus muitas vezes usa o sofrimento em nossas vidas. Irmãos, mais uma última pergunta para a gente finalizar. Espero ter respondido aí, viu, Ariston? Mas uma última pergunta para nós finalizarmos. Sim, Wilson. Alô? O pastor, nessa linha, realmente é interessante, né? Porque a gente muitas vezes fica em dúvida, né? Até para a nossa vida mesmo, vida de quem está próximo da gente, de às vezes ficar associando ou doença, ou sofrimento, tribulação, a ser mais ou menos abençoado por Deus. Sim. O que eu considero talvez mais simples é aquilo que às vezes você fez alguma coisa ali de acordo com a palavra de Deus e você enxerga direto que talvez tenha uma relação ali, né? Mas em geral a gente não vê relação, né? Na linha que o senhor estava falando, também concordo nessa linha da gente perguntar o para quê e não o porquê, porque não há nada na palavra de Deus que diz que quem é crente, nosso Senhor Jesus Cristo, não vai passar por tribulações, muito pelo contrário, ele afirma que vai ter. O próprio apóstolo Paulo, né, ainda mais quando ele foi preso, muita gente o abandonou. E os judaizantes, naquela época, usavam isso contra Paulo. Que, olha, primeiro que ele dizia que tinha aquela história ali nas várias igrejas ali, né, que Paulo entrava, né, fazia o trabalho dele, passava um tempo, quando saía, o pessoal entrava, né, denegrindo a imagem de Paulo, né, que ele já não era um dos 12, né, aquela história toda. Uhum. Aí falava do sofrimento, que ele não tinha recurso, uma série de coisas, justamente nessa visão que, se fosse de Deus, ele, né, teria fartura. Ele mesmo já falou que, no Filipenses 4,13, tudo posso naquele que fortalece, que ele fica feliz tanto na miséria como na fartura, né? Uhum. E ele passou por muitos sofrimentos, demais, vários deles, e inclusive na cadeia, como o senhor falou, ele escreveu parte das cartas, que são bênçãos não só para ele, como para a gente até hoje, e para o povo de Deus todo, né? Então, eu entendo que tem que ser essa visão mesmo, quando a gente passa por qualquer tribulação, a gente tem como base a palavra de Deus, para ver se realmente a gente não está errando, que algumas são claras, né? Se você não está agindo de acordo com a palavra de Deus, às vezes é uma consequência direta. Quando não, a gente não ficar
né, esperando que, não, eu realmente aqui, eu estou avaliando, é lógico, como qualquer ser humano, a gente peca, mas eu estou aqui, a palavra de Deus está forte no meu coração e minha mente, eu sigo, mas eu estou passando por isso. Às vezes é uma oportunidade que Deus está lhe dando. O senhor já falou aqui, a gente conhece a história de José, né, e de outros que passaram, que naquele momento ele poderia ter esse pensamento, por que eu estou sofrendo isso? Mas tem uma coisa muito melhor lá na frente. Então, eu acho que a gente tem que encarar os acontecimentos da nossa vida e o que a gente, sempre com um propósito de Deus. O show também já falou aqui sobre a soberania de Deus, que até fica estranho, eu acho, naquela época, dizendo que tudo que acontece é com a vontade de Deus, mas no sentido dele ser soberano. Não tem nada que acontece fora do que ele determinou. Então, se você está passando por alguma tribulação, ele tem, graças a Deus, né? Ele tem controle sobre aquilo e a gente tem que buscar a orientação do Espírito Santo para ver, com base naquilo que a gente está passando, como é que a gente pode melhorar em termos de caminhar na jornada aí, né, rumo à eternidade, né, aplicar na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam, tirando aquelas coisas que são completamente pecaminosas, né? Você tem algum parente lá que tem algum vício, alguma droga, é lógico, você vai orar, trabalhar com essa pessoa, mas não vai aceitar aquilo como sendo uma coisa normal, né? Tem que trabalhar, né? Mas é mais nesse sentido, no sentido assim, não ter associação entre sofrimento ou doença ou você ter pecado. Não, Deus é soberano, a gente confia nisso e ter essa confiança, inclusive, aproveitar as oportunidades para, como Paulo aproveitou na cadeia de escrever, né? Aí várias cartas, dentre as 13 que ele escreveu. Quando a gente pensa nessa questão do sofrimento, só para nós realmente finalizarmos, duas coisas interessantes para nós pensarmos, né? A primeira, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Quando você vai comprar um carro na concessionária, você pergunta para o vendedor assim, olha, o que esse carro vem como item de série, né? Então tem lá airbag, freio ABS, o carro é automático de série, ele tem, sei lá, pensa aí nos itens de série de um carro, né? A gente pensa, olha, isso aí é um item de série ou é um opcional? Porque se for opcional, vai encarecer o carro. E talvez não é isso que você quer, né? O sofrimento é um item de série. Então, se você é um cristão, o sofrimento está lá. Eu te pergunto, todos os itens de série do seu carro você usa? Você não quer, por exemplo, ter que usar o airbag, né? Mas o airbag está lá. Se você precisar, em caso de acidente, você comprou um carro que tem airbag, o airbag vai ser acionado. Mas você nunca quer usar o airbag. Você não sai de casa pensando, puxa, hoje era um bom dia para usar o airbag do carro, né? Mas ele está lá. O sofrimento na vida cristã também é assim. Ele está lá. O dia que Deus quiser usar, Ele usa. Né? Faz parte da vida cristã. Faz parte do pacote da vida cristã. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar é o seguinte. Quem tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando você compra um sorvete para um, o que o outro fala? Por que o outro fala, Lucas? Por que não comprou para mim? Né? Por que comprou só para Ana Luísa? E eu? Né? Eu não sou teu filho também? Né? Mas quando você está disciplinando um, o outro não fala, ué, e eu? Não vai me disciplinar, não? Como é que é isso? Né? Eu também quero, né? Eu também quero ser disciplinado. Hã? Hã? Às vezes tem que apanhar todo mundo, né? Mas o filho não fala assim, uai, se o senhor está disciplinando ela, eu também quero, né? Eu quero também participar disso daí. Veja bem, irmãos, quando a gente pensa nos sofrimentos de Cristo, a pergunta não é por quê, né? Nós deveríamos perguntar, Deus, por que não eu? Se os sofrimentos de Cristo fazem parte da vida cristã, por que eu não estou sofrendo por Cristo? Eu não estou dizendo aqui que você vai sair daqui pedindo a Deus qualquer coisa, né? Mas é perguntar a Deus, por que eu não estou sofrendo por tua causa? Por que no meu trabalho as pessoas não me veem de fato, ou de repente você nem sofre uma perseguição lá no seu trabalho, na sua faculdade, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, olha, eles descobriram lá na minha faculdade que eu era cristã, e aí me botaram de lado. Falei, glória a Deus por isso, né? Amém, porque eles, né, botaram você de lado aí, né?
exatamente porque entenderam que você realmente é uma cristã. Então, quando a gente pensa nos sofrimentos de Cristo, a gente tem que se perguntar também isso: Deus, por que não eu? Por que o meu irmão sofre e por que eu não sofro também, né? Eu queria que isso também viesse para a minha vida, né? Não só as bênçãos do irmão, né, em Cristo, mas também os sofrimentos que ele passa. Compartilha comigo também, Senhor. Eu também preciso aprender a sofrer por tua causa.